Fala galera do canal Tecobox, estamos na área. Hoje estamos colando aqui na loja Larsen Shop. Tivemos a presença de alguns comentaristas da ESPN. E é isso aí, vamos chegar aqui na rua Cincinato Braga, loja Larsen Shop. Vou deixar o canal aí, vou deixar o Facebook aí na descrição, endereço tudo certinho, vocês colarem na loja. Muito legal a loja, para quem gosta aí de futebol americano e seus brinquedinhos. Tem tudo aqui nessa loja. Vem imagens aí, certo? Tem imagens aí da entrevista da galera e um pouco das imagens da loja, firmeza? É isso aí, galera. Valeu! Então, pessoal, vou apresentar as pessoas primeiro aqui, as damas primeiro. Que educado, né? Essa aqui, para quem não conhece, é Etienne Dujardin, falei certo? Falou. Tá? Ela é torcedora do 49ers, idealizadora do NFL Luluzinha Clube, que foi o primeiro site, site, perfil, etc. de futebol americano feito só por garotas, né? Hoje o NFL Luluzinha Clube tem umas 240 garotas, não chega a 240, mas não, são 29. 29. São 29. A Ana Lu foi uma das meninas que esteve com a gente também durante o ano passado. A proposta começou, né, Mancha, porque quando eu comecei a assistir em 2012, o futebol americano não tinha muito conteúdo voltado para nós mulheres que também gostamos do esporte. E tudo que eu achava na época era meio machista, eu não gostava. Daí eu pensei assim como eu sou menina e tô gostando e aprendendo a querer saber do jogo, devem ter outras pessoas. E a gente se tornou hoje um conteúdo que não é para mulheres, né? Exatamente. É um conteúdo feito por mulheres, para todo mundo. As pessoas acabam até ficando muito surpresas quando a gente fala que 75% do nosso público são os homens. Ainda a gente tem bastante mulher que nos segue, mas a gente tem muito menino que nos segue também. Então hoje é uma mulherada do Brasil inteiro. A gente tem uma menina inclusive nos Estados Unidos que faz parte do CRIO, que está vindo para cá assistir o Super Bowl com a gente. A gente adora o que faz, assim. E a Girl Power, né? Para mostrar que mulher também pode entender de esporte, que mulher também pode gostar, sem ser por conta dos lindos olhos azuis ou verdes de qualquer quarterback. Apesar que eles agregam bastante, sendo bonitos, não vamos dizer que não, né? Mas a gente gosta mesmo do esporte. Legal. Bom, e aqui aqui como right cornerback, right tackle, né? O Ricardo Pilat, não é Pilat, é Pilat, que é um dos idealizadores e hoje um dos, me corrija se eu falar errado, e hoje um dos chefões Master Mega Plus do The Playoffs, né? Que é um dos sites aí mais renomados, sites perfil, pode falar sites, vocês entendem, tudo na internet, hoje está tudo de cobertura de futebol americano também. Falei certo, falei errado, completa aí, apresente-se. Eu vou mudar agora vou colocar na assinatura, chefão, né? Master, claro. Fica das galáxias. É uma boa nomenclatura, mas somos responsáveis pelo site, boa tarde a todos. E estamos aí há mais ou menos 3 anos e meio falando sobre esportes americanos, não só sobre futebol americano. Foi TCC, né? Inclusive a gente chamou na época para ser um dos entrevistados do TCC, um tal de Paulo Mancha, participou da nossa banca de TCC na época, isso já há 8 anos vai fazer. E só depois de um tempo que virou site mesmo, em 2014. E hoje a gente está aí falando muito de esportes americanos. Nunca imaginei naquela época que tanta gente estaria interessada em esportes americanos como a gente estava naquela época, né? Há 8 anos. E hoje NFL bombando demais, é o público que mais cresce. E é uma satisfação sempre falar de futebol americano com quem ama. Tem ido também no ESPN League lá participar várias vezes, né? A ESPN League tem aberto aí as portas para o pessoal que faz cobertura, né? E ele também foi algumas vezes, né? E aqui do meu lado eu tenho um cara que foi juiz de futebol americano. Oi, meu nome é Eduardo, faz 1 ano que eu não jogo uma flag em um jogo de futebol americano. Em primeiro lugar, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. E como a gente falou, já fui árbitro, sou jornalista, vocês provavelmente já me viram falando alguma bobagem na ESPN também. E é um prazer estar aqui, e este é Paulo Mancha. Acho que vocês conhecem, assim, não sei, Paulo Damaro, moquense. Na verdade, nasci em Ipiranga, né? Mas é da Moca, né? Eu mais convivi muito na Moca. Tem esse sotaque, assim, que eu disfarço na televisão. Meu! Então, bom, vamos
abrir para perguntas, podem perguntar o que vocês quiserem, coisas íntimas a gente responde também. Menos pra Etienne, né? Vamos ser, né? Ela é casada, tá, meninas? Falando um pouco, sou Clark do canal Tacklebox, jogo agora no time, tá começando agora o Barueri Guardians, joguei no Steamrollers. Eu queria saber um pouco de você a respeito do futebol americano no Brasil. Como é que você tá vendo a expectativa aí prospectando aí os 2 próximos anos? Que vem com uma crescente, né? Você acha que daria para de repente os Estados Unidos ou outros países começar a olhar como tá olhando agora, como já levou alguns jogadores daqui para jogar lá fora? Bom, ele tá de óculos escuros, não sei se você fui eu ou ele. Né? Não, pro Mancha. Desculpa. Os dois vão responder, até porque ele foi mais envolvido no futebol americano por ser árbitro, né? Aguentou xingamento de mais jogadores que eu, né? Que era só comentado, então às vezes só me xingando. Não, assim, o crescimento aqui, a gente sabe, quem acompanha sabe que o crescimento foi explosivo nos últimos anos. Tem um lado bom e o lado ruim disso. O lado ruim é que também apareceu muito time desorganizado, sem preparo. Eu tenho muito medo, estava conversando isso esse fim de semana. Ao mesmo tempo que eu fico empolgado de ver muito campeonato, muito time aqui, eu fico morrendo de medo, porque uma tragédia pode acontecer, né? Eu vi cada coisa, cada time mais mal preparado, gente que não sabe dar um tackle e vai quebrar o pescoço, entendeu? Sim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com o crescimento do futebol americano no Brasil, porque ele é muito irregular. Às vezes numa mesma cidade você tem um time super bem estruturado, que os caras estão treinando direitinho, com a cartilha americana, estão selecionando gente que sabe o que quer fazer ali dentro, não está entrando lá para dar porrada, né? Sim. E tem outro time que é um bando de amigos e vem aquele louco da rua jogar e... Sabe bater, então vai lá bater nos caras, Ou então assim, ninguém entende errado o que eu vou falar. Eu respeito pra caramba as artes marciais, acho fascinante e legal. Mas é errado o cara achar que porque ele é bom em artes marciais, então vou jogar esse futebol americano aí, sem saber regras, sem saber o que é o jogo, sem saber a cultura do esporte, isso é errado. Se o cara fizer uma imersão, entender o que é o esporte, aprender a cultura do esporte, e aí falar, agora eu sou um jogador de futebol americano, tudo bem, aí sim. Mas eu vejo muitas vezes essa transição das artes marciais para o futebol americano assim, de uma semana para outra. Bateu é a mesma coisa. Não dá certo. Não dá, não é a mesma coisa, não é o mesmo... E aí, respondendo a sua pergunta, assim, nós estamos num nível... A gente melhorou muito, tá? Perto do que a gente já foi, e em comparação com países vizinhos, por exemplo, nós estamos imensamente à frente de todos os países da América do Sul. Deram uma lavada na Argentina. Na Argentina. Né? Foi ridículo aquele jogo. Mas, em comparação com americanos, nós não temos... Nenhum time aqui conseguiria ganhar de um time de college dos Estados Unidos. Nenhum. Né? A gente está no nível de high school. Tá? Então é isso que eu posso dizer. Agora, para um jogador brasileiro jogar na NFL, que acho que era isso que você queria saber, eu não acredito que a NFL vai vir buscar um jogador aqui, por mais que se faça, por mais que a gente ouça, né, o cara tem que ir para os Estados Unidos, na época de high school, com 14, 15 anos, começar a jogar no high school lá, jogar na NFL, no college lá, e aí ia acabar no time. Concorda, discorda? Não, eu concordo. Até sobre o futebol americano aqui no Brasil, eu acho que a gente está vivendo, nesse presente momento, o ápice de uma bolha. Não é um termo muito legal de se falar, mas existe elencos muito inchados, o pessoal, como o Mancha falou, às vezes não tem o preparo certo para jogar futebol americano, é um grupo de amigos, é algo que é sempre muito importante que a gente fala, tem um acompanhamento médico, tem alguém formado em educação física para ajudar a coordenar até a questão das atividades, porque isso é importante. Então eu acho que a gente está vivendo um momento assim, de muita empolgação e esse talento está um pouco disperso. Eu acho que isso até contribui para diminuir um pouco o nível dos jogos. É sempre interessante quando a gente tem uma situação de você ter duas equipes grandes, duas equipes fortes se enfrentando, porque o nível do jogo é maior, porque aqueles atletas estão acostumados a jogar mais tempo. Então acho que um pouco se a gente diminuir um pouco essa pulverização, se a gente concentrar mais talentos, a Moca, vou pegar a Moca de exemplo, desculpa. Se a Moca tem dois times, porque um gosta do outro, eles jogavam no mesmo time, eles separaram, cada um montou seu time. A Moca é um bairro grande, mas não tem necessidade de ter dois times de futebol americano na Moca. Não sei se é essa a situação, estou pegando só um exemplo. São Caetano eu sei que tinha isso, por exemplo, no ABC. Então a gente tem esse tipo de situação que os talentos estão se espalhando. Cada time tem 4, 5 caras muito bons. A gente poderia ter, por exemplo, um time muito bom do ABC e um time muito bom
4 times bons de São Paulo vão ter um campeonato forte, com um nível de jogo mais alto, esses talentos acabam se espalhando. A respeito de atletas irem para fora, a NFL até esse ano deu um incentivo a mais, vamos dizer assim, deu uma visibilidade a mais para alguns talentos da Europa, e tivemos um rapaz que participou do training camp do Minnesota Vikings, tivemos pessoal da Europa que participou de alguns training camps nos Estados Unidos, foram até recrutados no draft. Mas casos como o do Cairo, casos como o do Michael, são casos extremamente excepcionais e o caminho é esse que o Mancha explicou. Intercâmbio, começa a estudar, se inteira da cultura, dos métodos de treinamento, você vai crescer junto com eles lá. E a gente sempre lembra, no draft são 256 jogadores todo ano. Cada time tem, se a gente for somar aí, 32 franquias, vezes 50 jogadores, mais practice squad, é um espaço, é uma amostra muito pequena para você conseguir um espaço dentro desses times. Então, se não for por esse caminho do high school, do intercâmbio, eu acho muito difícil a NFL pegar alguém de um highlight aqui e levar. Pode acontecer com as universidades. As universidades, elas veem um talento, e isso é conhecido, tanto eles lá fazem isso quanto aqui no Brasil. Você pode mandar seus highlights para os técnicos, para os treinadores, se eles identificarem que tem um potencial, eu posso trazer esse rapaz para jogar aqui na universidade. Você vai ter sua educação, que é algo extremamente importante, algo que vale mais do que qualquer jogo de futebol americano. E se você desempenhar bem, você pode ter uma chance, mas é bem complicado exportar esse talento no momento. Eu concordo bastante com o que o Jolim falou. Tem uma coisa que a gente acompanha, principalmente que a gente cobriu a primeira final aqui da SPFL junto com o The Playoffs, né? Então o que a gente pode falar, além de toda essa questão, que acho que vai ser repetitivo falar, que eu concordo totalmente, a questão da infraestrutura dos jogos no Brasil, eles melhoraram bastante para quem faz a cobertura. Antes, eu lembro que a primeira semifinal da SPFL que a gente fez, não tinha nem água, não tinha nada, foi uma super bagunça, devia ser ruim até para os jogadores que estavam lá. E a gente notou uma mudança bem significativa nesses anos, não só em São Paulo, mas nos times, nos campeonatos do Nordeste, do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a gente notou que os times eles estão tentando se organizar e se profissionalizar mais. Essa questão de pulverizar, de terem vários times na mesma cidade, acaba atrapalhando. Algumas coisas que a gente acompanhou, o pessoal está num time X que é forte, joga bem, se desentende com o HC ou com algum colega, vai lá, ele está montando times pelo motivo errado e não por conta disso. Então eu acho que se tivesse um pouquinho mais de união dentro da FABR, entre os atletas e principalmente a comissão técnica, de todos que estão ali envolvidos, ia ser muito melhor para o FABR. Mas em matéria de infraestrutura, eu acho que teve uma melhora muito grande. A gente teve jogos muito legais. No ano passado mesmo, a gente já teve jogo que foi sede do Copa do Mundo, que é uma coisa que há 3 anos você nem imaginava que isso poderia acontecer. Então eu acho que é uma questão de união. Eu estava falando com os meninos ali no início que a gente não pode futebolizar o futebol americano aqui. Então a gente tem que tentar parar, entender um pouco o esporte de uma maneira diferente. O negócio é se unir, melhorar um pouco, fazer uma união dos talentos de cada um, principalmente das comissões técnicas, ao invés de ficar dissipando isso porque não gosta de um, não gosta de outro. Então, quanto aí para os Estados Unidos, eu acho que é um sonho muito distante. Eu acho que o caminho que o Mancha falou de estudar lá e ser reconhecido lá é diferente. Tanto que os times que importaram jogadores dos Estados Unidos, que às vezes não eram jogadores do nível NFL, mas eram bons jogadores, ou médios jogadores do college, aqui já tem uma diferença absurda jogando, absurda. E é um cara que não era tão bom lá, mas a gente não nasceu com a bola oval. Tu pega esse molequinho aqui, ele deve sair jogando futebol porque é uma coisa da cultura, assim como é no caso dele. Então a gente tem que mudar um pouco a nossa visão de cultura para conseguir ter essa oportunidade, sei lá, daqui 5, 10 anos. Para fechar desse assunto, que a NFL e acho que todas as ligas americanas, elas as outras ligas elas já olham para o Brasil como potencial de mercado de jogadores. A NBA e a Major League Baseball hoje também está investindo no Brasil, tem centro de treinamento no Brasil. Ano passado assinou com 5 jogadores de 15, 16 anos para jogar beisebol, porque eles sabem que o tipo físico do brasileiro é um tipo físico bom para o esporte. Então, em algum momento, pode ser que comece a observar isso nos jogadores brasileiros. Mas, assim, é um momento muito distante, porque a NFL, comparando com as outras ligas americanas, é que menos tem jogadores de fora dos Estados Unidos, não tem nenhum time de fora, né? As outras têm time canadense.
Então eles se concentram muito entre jogadores americanos porque eles não precisam buscar talento fora, né? Tem muito talento americano. Então por isso que é um sonho distante, mas que eles estão observando o Brasil, principalmente no quesito público, com certeza. Uma pergunta para complementar. Por exemplo, o Sada Cruzeiro, que é o atual campeão da BFA, teria condições de enfrentar hoje um time da Europa, por exemplo, na Turquia, que está importando jogadores brasileiros, inclusive? Ou times da Europa, por exemplo. O time brasileiro teria condições hoje, o Sada, como referência, enfrentar algum time da Europa, por exemplo? Depende do país da Europa que você fala, porque lá também o nível é muito irregular, né? Uhum. Acho que a Alemanha, talvez. A Alemanha tem times muito bons. A França? A França tem as principais ligas. Alemanha, França, também Japão, que tem uma liga muito forte. Japão, Eu acho que se o Sada jogasse contra um bom time da França, perderia, mas teria chance, não seria uma lavada, entendeu? Daria uma boa briga. Daria uma boa briga. Que é um dos times mais estruturados do Brasil, né? Tá até muito acima dos outros. Alguém levantou? Você vê algum tipo de interesse de empresas privadas de médio grande porte para o futebol americano de abraçar a causa e profissionalizar desde pequeno, com 5 anos? Né, por exemplo, olha, você está vendo essa janela ali? Então, pouco, né? A gente tem alguns exemplos, como ele citou, a própria Sada, que é uma empresa muito grande em Minas Gerais, que abraçou o time, que era o BH Eagles, né? Virou Cruzeiro, aí virou Sada Cruzeiro. Ela já patrocinava o vôlei do Cruzeiro, né? O Sada Cruzeiro Vôlei. Então eles têm uma empresa lá que tem uma mentalidade já voltada para o esporte, então eles tentam apoiar os esportes em categorias de base, etc. e tal. Mas ainda me parece uma exceção. Eu acho que no Brasil ainda não existe essa... Nós temos 2 problemas graves aqui. Um é a monocultura esportiva, que só se pensa em futebol. Por mais que os nossos esportes cresçam, na hora H dos patrocínios, a pessoa ainda tem a cabeça, ainda tem uma inércia muito grande pensando no futebol da bola redonda. E o segundo problema é um problema de contexto, que é a crise econômica que a gente passou, tudo. Então tá todo mundo aqui, né, só uns loucos tipo o Gustavo para abrir uma loja de futebol americano. Falar, não, vamos fazer, a mãe dele também é louca. Quer apoiar, né? O negócio está mais na escola, né? Cresce na escola. Aqui, você vê a moçadinha aí, a molecada, é aula de educação física, todo mundo falta. Não tem esporte em universidade, em colégio, não tem. Tem uma coisa que eu acho que vai ser muito difícil as empresas apoiarem enquanto ele for segmentado, porque hoje o futebol americano a gente só assiste em canal fechado. Então, pode parecer bobo pra gente que está aqui, tem acesso, mas ele ainda está muito distante da maioria do país. Então, a TV, ela passa futebol e vôlei normalmente nas TVs abertas. Então, o que a marca quer? Infelizmente, às vezes ela não quer apoiar o esporte, ela quer aproveitar a verba que ela tem para ter, exatamente, para ter para aparecer, né, a exposição que ela vai ter. Enquanto tiver isso fechado, ser muito segmentado, vai ser mais difícil. Então, às vezes, a gente tem alguns patrocinadores no Brasil, a Bud, por exemplo, a Visa, eles patrocinam a NFL mundialmente. E se vocês puderem observar, aqui eles fazem o patrocínio dos programas na ESPN, mas eles não têm outras atividades. Quando vai ter alguma coisa, a Visa trouxe o troféu do Vince Lombardi no passado, a Bud vai fazer o evento agora do Super Bowl de novo, mas é muito difícil eles explorarem isso como conteúdo, porque eles sabem que outras iniciativas que eles têm de comunicação de estratégia está na TV aberta, quando o futebol americano ainda é muito fechado. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que tem força demais, e para uma marca começar a apoiar, principalmente o futebol americano aqui no Brasil, são as redes sociais. Hoje, infelizmente, eu falo isso porque eu sou publicitária, gente, eu sempre tento botar lá no pacote dos meus clientes para eles apoiarem alguma coisa. O que acontece quando eles vão fazer o apoio aqui do futebol americano no Brasil? Porque ou você patrocina a NFL mundial, ou você não pode associar a sua marca. Eles, quando vão ver, por exemplo, nas redes sociais dos times, tem muito bafafá ainda. É time falando mal do outro time, é carta de não sei o que. Isso é uma queimação que vocês não têm ideia. Nenhuma marca quer se aproximar desse tipo de coisa. Então, tem algumas iniciativas para formar jovens, principalmente nos times, porque a base é a grande questão. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco por culpa nossa, do futebol americano Brasil ainda, para as marcas começarem a olhar.
Hoje tem algumas marcas, a SAD é uma marca que faz, a própria Red Bull apoia alguns times também, mas a crise econômica somada ao que tem hoje de futebol americano no Brasil, quando eles vão buscar, acaba sendo meio queimação assim, de filme, e a NFL eles não conseguem. Nas escolas, eles acabam fazendo exatamente isso, eles dão prioridade para os times que brasileiro joga, que a gente consegue competir, que é vôlei, handball e futebol. Agora na minha escola, que eu vou mudar de escola, eles têm futebol americano. Boa! Aí eu já treino há 2 anos, né? Eu vou continuar treinando lá na escola também, pra aprimorar, né? Ah, bem legal. É isso aí. Posso te falar? O Josh Allen, que é quarterback do Wyoming, é um dos principais candidatos para o próximo draft. Ele jogava numa escolinha pequena na Califórnia. E ele queria ir para Fresno State, porque ele é muito fã do Derek Carr, e ele queria jogar na mesma universidade que o quarterback que ele jogou. Fresno State não olhou para ele. E aí ele pegou, foram mais de 1000 e-mails. E assim, não é que ele pegou simplesmente uma lista e saiu disparando. Ele tinha que trocar o nome de técnico, ele mudava o texto. Eles foram mais de 1000 e-mails para todos os técnicos, coordenadores, todo mundo da primeira divisão do college football, mostrando seus highlights, mostrando seu espaço. E ele foi ignorado por todo mundo, com exceção de 2 pessoas. O técnico de Wyoming, que deu uma chance para ele, e o técnico, se não me engano, de San Diego State. Mas quando ele falou, eu vou fazer o teste de San Diego, eu vou lá em Wyoming, o técnico de San Diego State falou, então tudo bem, vai lá. E retirou qualquer oferta de bolsa para ele. Então você começar a treinar, você mostrar esse talento e você buscar estudar fora, é o caminho que você tem para conseguir crescer no esporte. Já estou programando mais ou menos para estudar. Tá certíssimo. Tá Vocês certíssimo. metem o pau no Goodell e de uma forma muito injusta. Eu acho que Não, mas eu não estou falando em relação à pessoa dele, eu estou falando em termos de um negócio Não, mas eu todo. estou falando como todo. Só que os americanos criticam muito o Goodell. O Goodell transformou, ele pegou um negócio que já era excelente e transformou numa maior liga de esportiva do mundo. Ele tem seus erros? Tem um erro ou outro. Mas eu acho que ele faz um trabalho excelente, assim, e assim, eu não sei nem os números, quanto que é, você sabe, quanto que a NFL gera de lucro por ano? A última vez, 14 bilhões, 14, 16 bilhões, alguma coisa. Só você ver, vou dar um dado, naquela crise, aquele período de 2008, 2009, 2010, da grande crise que teve nos Estados Unidos, que tudo quebrou lá, não sei se alguém aqui viajou, eu viajei para os Estados Unidos em 2006, 2007, aí fiquei em 2008 sem viajar e fui em 2009. O negócio lá foi feio, gente. Era aqueles malls tudo fechado, tudo for rent. Pá. A crise foi muito feia nos Estados Unidos. Todas as ligas esportivas dos Estados Unidos tiveram prejuízo. Todas, menos uma. A NFL. Então, o cara passou por aquela baita crise, todos os anos da crise, não teve um ano de prejuízo. Isso quer dizer, o cara é um gênio, o Goodell. Ele tem as suas besteiras, ele fez umas. Ele deixou, e a gente muitas vezes atribui a ele alguns erros que não são dele, são de todos os outros presidentes da liga. Aquela questão das comemorações depois do touchdown, não é ele que falou que não quer aquilo. Aquilo foi decidido por um colegiado. Você concorda com o Sim, não, é exatamente isso. Né? Então eu acho o Goodell um cara genial, assim como o Paul Tagliabue foi também. O Paul Tagliabue ele lidou com ligas rivais, com a USFL, né? Que é uma coisa lá muito grave, porque, grave é modo de dizer, porque quando o Paul Tagliabue teve que lidar com uma liga rival, né, a USFL, a última liga rival que tinha aparecido era a AFL, que quase matou a NFL, né? Tanto que as duas se uniram e criaram o Super Bowl, né? Então o Paul Tagliabue já foi excelente, e o Goodell, na minha opinião, melhor ainda. Quem discorda aqui quer me xingar? Não, eu quero até complementar um negócio, que a NFL, até o ano passado, ela sempre fez muita vista grossa para o que os jogadores cometiam, principalmente de violência doméstica, mesmo os meninos que estavam aptos para o draft. E no ano passado, até ano passado, a gente está em 2018, até 2016, era uma vista grossa muito grande. Todos os moleques que estavam no college, que tinham chance de ir para a NFL por serem competentes, eles agiam como se não tivesse, eles fossem intocáveis desde já. E a NFL ela protegia muito os jogadores em relação a isso. Em 2015, quando teve o caso do Rice, o Goodell ele colocou uma mulher para gerir a parte do marketing da NFL, porque ele viu que a imagem ficou muito desgastada. E no ano passado, ele me surpreendeu positivamente, porque ele tomou algumas atitudes que a Liga nunca tinha tomado antes. Em relação ao julgamento do Zeke, alguns outros posicionamentos. A gente teve em 2016 a Jane Welker também, ano passado a gente teve várias outras mulheres. Então, o Goodell, como
Mancha falou, muita gente não gosta, mas eu acho que para essa parte de representatividade, de abrir uma porta, que a NFL sempre foi muito fechada, apesar de não ser proibitiva, mas nunca nenhuma mulher conseguiu chegar, ele tem começado a dar o passo e fazer com que isso mude. Então hoje, pessoalmente, eu tenho gostado mais do trabalho dele, do que ele faz, porque ele está tentando mudar uma página, fazer virar uma coisa que vinha durante anos e anos de um mesmo jeito. Posso? Não, estava me chamando, não, pode falar. Não, só complementar, vou falar um negócio aqui que é polêmico, muita gente não concorda comigo, mas eu tenho certeza, assim, eu estou muito convicto do que eu estou falando. Quem é que assistiu aquele filme, como é que chama em português lá, da concussão? Um Homem Entre Gigantes. Não. Homem Entre Gigantes. Homem Entre Gigantes. Com Will Smith. Sobre a concussão. É um homem entre gigantes. Cara, esse filme é ficção, tá? Ficção baseada em fatos reais. Eles pegaram uma história real, aí eles pegaram e distorceram um lado para virar o vilão, a NFL, e o outro lado para virar o bonzinho, que é o Dr. Omolo lá, e criaram aquilo é uma história de Hollywood. Muita coisa está ali é verdade, mas muita coisa ali é exagero e tem umas coisas patéticas, como capangas da NFL perseguindo o cara de carro. Pelo amor de Deus. Sério, é uma viagem. Agora, como filme, é um filme bom, porque tem que ser assim. Se você fizesse um filme baseado como foram os fatos reais, o filme seria chato pra cacete. Por quê? Quais foram os fatos reais? O doutor lá, eu esqueci o nome dele, é o Mulo, né? O Lumo, uma coisa assim. Ele realmente fez aquelas pesquisas, ele realmente descobriu que o problema das concussões era muito grave e a NFL não estava tomando conta disso. Só que isso aí foi no começo dos anos 2000. E aí o que aconteceu? Aí a minha interpretação, a NFL ela nunca admitiu isso, mas ela não admitiu para fora, para si própria ela admitiu. Tanto que assim, eu lembro muito bem que quando eu comecei a comentar futebol americano em 2006, as regras inerentes à concussão eram muito diferentes das de hoje, elas foram ano a ano mudando. Desde 2006, que todo ano mudou alguma coisa. E hoje é muito melhor do que era em 2006, que já era melhor do que era em 10 anos antes. Galera, o Terry Bradshaw, que hoje é comentarista, eu vi ele dando um depoimento um tempo atrás, ele contando de um jogo nos anos 70, que ele levou uma pancada na cabeça, e aí, na hora do snap, ele não lembrava o nome dele, não lembrava o jogador, ele não sabia nem o que ele estava fazendo em campo. E ele continuou em campo, aí ele levou outra pancada, ele falou que ele falava assim, eu tô na praia, onde é que eu tô? Né? E isso era normal naquela época, isso acontecia com todo mundo. O Phil Simms, que foi campeão com o Giants, o jogo do título, ele fala que ele tomou uma pancada, ele caiu, e ele fala, desse ponto em diante, eu só sei do jogo porque eu assisto a transmissão. Porque ele não lembra do jogo, não é? Foi coisa de 30 segundos, ele não lembra do final do jogo, são 2/4 de jogo, alguma coisa assim. Então, mudou muito, evoluiu muito. O Jim McMahon, né, que até hoje traz resquícios dos problemas dele de concussão. Né? Traz vários jogadores naquela época, que era muito grave. Então o que eu estou querendo dizer é assim, essa questão da concussão é grave, né? Mas a NFL não ficou parada. Ela está há pelo menos 20 anos tomando passo. Pode ter demorado mais do que devia? Pode. Pode ter sido mais lento do que devia? Pode. Ela pode ter errado em não abrir, em não assumir o problema? Pode ter errado. Mas ela não ignorou o problema. E aquele filme dá a impressão de que ela ignorou. Ela falou, não existe. É mentira. Eles mudaram regra o tempo todo. Só que se fosse fazer um filme contando tudo isso, eu ia ter 8 horas de duração e ninguém aguentasse 40 minutos de dormir. Então uma coisa, hoje foi anunciado que os Panthers não receberam punição com relação àquela pancada que o Ken Newton tomou no jogo dos playoffs. O protocolo de concussão. Então. Foi 4 minutos. Isso não é uma falha da liga? De avaliar isso mas punir o time, como aconteceu com o Seahawks também na temporada, que foi punido porque o Wilson também fez um protocolo de concussão express. Bom, você quer? Até que ponto esse médico foi totalmente isentão? Vamos usar o termo da moda, isentão. Porque é um médico independente da liga, que faz a avaliação dele. E você pega o Gronk, que toma uma pancada na cabeça. Gronk, me responde X perguntas. O Gronk tem uma confusão, ele vai para o protocolo de concussão. Newton, me responde tais perguntas, ele respondeu. Resolve o teorema de Bhaskara, ele respondeu. Então tá pronto para o protocolo. Até que ponto esse médico foi tão isento assim na hora de fazer a avaliação? Então, são sempre médicos independentes. Eu acho que aí,
se existe um protocolo a ser seguido, não é algo público, a partir do momento que você torna isso público, as equipes se preparam. Elas vão descobrir como burlar isso. Então, se existe um protocolo a ser seguido de perguntas, respostas, avaliações, que o Newton passou, talvez o protocolo tenha que ser revisto. Mas eu não acredito que o Panthers vá ser punido. Não foi. Vai anunciar que não foi A punido. Liga realmente assumiu, falou, não, o protocolo foi seguido à risca. Mas aí a gente já pode dar uma ligadinha pro médico e falar, velho, você fez tudo que você Não precisava poderiam ser fazer. médicos ligados à liga, ao invés de médicos independentes? Mas eu acho contratados. Contratados, mas eu não- acho que justamente você tem que ter alguém independente. Porque se você tem um médico ligado à liga, Tem aí interesse. ele torce para um time, ele pode ter um interesse, tem um conflito de interesse. Então, e até os Então você tem que pegar um independentes, cara que odeia o futebol americano para botar lá. Mas você vê, ó, a gente tá falando isso pode ter sido um erro pontual. Mas assim, esse protocolo de concussão, que hoje a gente tá debatendo, viu? Será que eles cumpriram? Até o Trump odeia. 10 anos atrás, cara, ninguém mais. Se falasse que ia. Não, peraí, o cara quando ele bater a cabeça ele vai ter que sair, entrar numa tendinha, e o médico vai falar. Você tá louco? Imagina, o cara tá no próximo snap. Não existia isso, né? E Mancha, Oi. o que eu acho interessante, porque todo mundo coloca como se fosse um problema da NFL, mas, por exemplo, o Bellini, que era capitão da seleção brasileira, Exatamente. parece que é só a NFL. A NFL fala, é a única que dá a cara pra bater, não tem outro esporte que ele Exatamente. Isso tem no rugby, isso tem no automobilismo. Agora tem um piloto da NASCAR que se aposentou por causa disso. Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Jr. Exatamente. No futebol acontece muito No futebol, e eles voltam pro jogo. No futebol acontece direto. Na Copa, na última Copa, contra o Uruguai. E o Bellini, o Bellini, que foi campeão pela seleção brasileira, capitão da seleção brasileira, campeão de 62, ficou provado que ele teve a maldita da ITC, que é a encefalopatia traumática crônica, que é a doença da pancada na cabeça. Né? Então isso tem vários esportes, MMA, boxe, então nem se fala. Né? Esses casos de violência doméstica na NFL, né? Que a gente sabe, o Nixon, o Rice, o Josh Brown. Prescott. É. E aí, o que me incomoda muito é que eu ouço demais as pessoas falando, porque vai tirar, porque eu acho que tem que ser proibido. Eu queria saber o que vocês acham que deveria ser feito, porque eu acho que o cara teria que ser expulso do time e tal, mas eu ouço muito pessoal falando, não, porque se tirar a NFL do cara, ele vai ficar muito mais violento, e isso aqui. E o Josh Brown, por exemplo, ele continua, que eu saiba, não sei, no Giants. Não, O Josh Brown saiu. Mas continua, tinha esses casos de eles continuarem depois do caso, o cara lá que bateu a namorada. O que a NFL eles têm feito? A partir do momento que tem a comprovação, no caso do Rice foi isso, eles tinham ficado, do Brown também, eles não falaram nada. A partir do momento que veio a comprovação em vídeo, que as pessoas viram que aconteceu, eles tomaram uma atitude. O que eles têm hoje feito? A partir do momento que existe a prova real ou vídeo, que eles têm aquilo comprovado ou que o cara é condenado, eles estão partindo para o banimento. No caso do Zeke Elliott esse ano foi um caso mais diferente porque ele teve acusação, ele não foi julgado ainda. E mesmo assim a Liga ela resolveu dar uma punição administrativa, ela não estava fazendo a punição judicial, não, ela deu uma punição administrativa e isso é uma coisa que eles não tinham feito antes. E eu achei que foi muito bom, porque o que acaba acontecendo? Ele não é o culpado ainda? Não, porque ele ainda não foi julgado, pode ser que ele saia disso inocentemente. Mas eu acho que eles têm que primar pelo tipo de comportamento que eles querem dos jogadores. Para que outros jogadores, quando estiverem no college ou na própria NFL, eles tenham uma preocupação de... Assim como eles têm as preocupações de não usar anabolizante, de não usar drogas, por conta disso, eles também têm que ter a preocupação. Tem alguns casos, esqueci o nome do jogador agora, que também ele continua jogando porque ele bateu no filho. Vocês vão me ajudar. Aí o que acaba acontecendo? Eu fiquei alucinada quando eu vi aquilo, tal, de violência. Eu vi uma entrevista dele que ele falou assim, gente, eu apanhei a vida inteira dos meus pais. E daí ele conta a história que ele era espancado. Pra ele aquilo era uma coisa normal. Ele teve um lapso, obviamente sabia que estava errado, mas a cultura do cara era diferente. E hoje a NFL ela tá com uma campanha, teve uma campanha que eles fazem todos os anos, que não sei se vocês já viram, que chama No More, que chega da violência doméstica com os filhos, com as mulheres principalmente. Então, a Liga ela começou a tomar algumas atitudes e dar esse tipo de punição administrativa nesses casos. Esse ano, a gente vai ter em draft também
um menino que está com acusação de assédio na universidade. Então vamos ver como que eles vão fazer esse ano. Será que esse menino também vai ser draftado como se nada tivesse acontecido? Então acho que é um passinho e um monte de coisa que precisa mudar. A punição, é só dúvida mesmo. Essa punição administrativa que você está falando é o quê? Eles afastam? Foi 6 jogos. Vocês acham que isso também devia ter alguma participação maior dos times? Por exemplo, no caso do George Brown, ele foi demitido dos Giants, mas, por exemplo, teve o caso do Zeke mesmo, que o Jason Garrett não. Cacete, como é o nome? Jerry Jones. Jason Garrett é o técnico, né? Ele insistentemente lutou contra a punição, meio que defendeu indiretamente o Zeke. Vocês acham que devia ter uma participação maior dos times no combate disso? Imagine assim, a maioria dos GMs e da comissão, de todo mundo da comissão técnica e dos donos e de quem investe são homens brancos bilionários. Né? Mentalidade antiga. Com mentalidade muito antiga. Conservadores. Super. Então, o que é uma mudança muito pequena. O que aconteceu, um outro exemplo agora, que o Kaepernick fez da questão de ajoelhar para poder fazer um protesto em relação aos negros que estavam sofrendo. Se vocês vissem quantas pessoas se dividiram, vocês viram, aliás, né, quantas pessoas se dividiram quanto a isso, é por conta de uma mentalidade muito antiga. Então, a maioria dessas pessoas acham que bater na mulher é normal, é ok. É dentro de casa, assim, dentro de casa. Aquele negócio absurdo, a marido e mulher ninguém mete a colher. Não é assim. Deixa eu fazer um contraponto, posso polemizar um pouco? Eu acho assim, existe isso que vocês... Vamos falar as coisas óbvias e as não óbvias. As óbvias, existe isso que vocês falaram, existe. Existe machismo, existe. Existe o filho da puta que bate na mulher, existe de monte por aí. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, em qualquer estado civil, democrático, moderno, você tem a presunção de inocência. Tá? E existem muitos casos de acusações falsas. Tá? Então a gente não pode ter cuidado com caça às bruxas. A gente sai vilanizando qualquer pessoa, todo mundo que for acusado, a gente corre o risco de vilanizar alguns inocentes. E aí a gente tem que entrar, como que a gente resolve esse problema? Com técnica, né? Com justiça, com polícia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente exige que o próprio time puna o cara antes de qualquer... Porque a gente sabe que existem denúncias falsas também. Não só lá, aqui no Brasil, em qualquer lugar. Tá? Bom, e só para complementar sobre isso, que no caso dos Cowboys, né, eles draftaram ele pouco depois que surgiu a denúncia, né, ele ainda estava no Ohio State. Eles investiram tudo no cara e ele está dizendo que é inocente. Vai haver um julgamento ainda sobre isso. Então, lógico que o time vai defender ele até a última, até o último instante. Vamos colocar a situação assim: são bilionários que compram times, empresa. Visam lucro, visam um pouco de ego pessoal, tipo, eu quero que meu time seja campeão, eu quero que tenha os melhores jogadores, eu vou ganhar 100 milhões a mais esse ano. Então, o cara tem 8 bilhões, ele está se lixando para 100 milhões. Mas ele está pensando no lucro e é um playground dele. Ele investiu dinheiro ali, ele quer os melhores jogadores. Então ele vai defender com unhas e dentes isso. Um ponto, a gente até falou do Goodell aqui a respeito das mudanças do Thalia pro Goodell. O Goodell, ele teve uma frase que eu acho extremamente emblemática e eu estou vendo ele desempenhar isso, não foi só da boca para fora. Jogar na NFL é um privilégio. O jogador ele tem que fazer por merecer estar aqui. Não só tecnicamente, mas ele é um exemplo para todo mundo. Ele é um exemplo para todo mundo que está aqui dentro, é um exemplo para 300 milhões de americanos. Então, esse jogador, ele tem que ter uma postura exemplar dentro e fora de campo. O Goodell, ele meio que exige isso dos jogadores. E a gente está vendo, o Zeke Elliott ainda não foi julgado. Não tem prova em vídeo, como teve no caso do Ray Rice, mas ele foi suspenso. A gente tem outras provas em vídeo do Elliott, e não sei se todo mundo viu, mas ele estava tipo num trio elétrico. Tipo no trio elétrico, e ele abaixou a blusa na menina. Então, assim, já tem uma red flag ali, já teve um problema ali. Já não foi um cara 100% legal. Não é nem 100% legal, não foi 20% legal. Elliott é Cowboys, eu sou Eagles, tem esse ponto também. Mas tem esse lado. O Elliott já não foi, assim, um exemplo de postura de atleta que você idealiza ali. Aí surgiu essa denúncia. É a hora que o Goodell olhou e falou: então, amigo, eu vou te deixar 6 jogos pensando na vida para você ver se você quer continuar nisso aqui ou não. E ele brigou com unhas e dentes, advogado, virou uma novela jurídica, realmente, o caso do Ezekiel Elliott. E vai ser julgado por isso. Mas a NFL já deu um primeiro recado, falou: você já tomou 6 jogos. Se provar, amigo, esquece, tchau e benção, você abre uma loja de carros e vai ser feliz, porque
E eu não sei se vocês perceberam que no ano passado também ficou super em voga os documentários do O.J. Simpson. Então o que acaba acontecendo? Isso também eu acho que me motivou para fazer isso, porque eu cheguei a falar até num programa que eu participei, que se continuasse o Zeke Elliott sendo mimado do jeito que fosse, fazendo tudo que ele faz, ele ia ser um novo O.J., entendeu? Porque não são só as pessoas que são donas desses times. A gente tem vários WhatsApps, um monte de torcedores, um monte de meninas. E tinha umas meninas que eram Cowboys que não achavam certo, elas não queriam ficar. Então, a questão do torcedor, da cultura, acaba batendo muito de frente com isso. Então, eu acho que tem que dar o primeiro passo. E eu acho que a mesma coisa o Gustavo tem a loja dele. Ele pode dizer que, por exemplo, se um dia que ele não quer que, por exemplo, o pessoal chegue aqui de ressaca porque é uma norma da empresa. E daí, se a pessoa chegar aqui de ressaca, ele pode mandar embora. É a mesma coisa na NFL, ela não quer que os caras estejam envolvidos. Eu tava no Rio, gente. 80 caipirinha com sabotão. Eles não querem envolvimento eles não querem nem envolvimento com o que possa estragar a imagem da liga. Porque hoje, lá o menininho da idade dele, muitas mulheres também, lá é quase 50-50 o que mulher assiste e acompanha. Então eu acho que eles estão... Isso sobre o que a Etienne falou a respeito dessa raiz dos jogadores, né? Do jogador crescer com isso e crescer com uma mentalidade. A gente teve o Michael Vick 10 anos atrás. O Michael Vick organizava rinhas de cachorro no quintal de casa. Porque ele cresceu e na vizinhança dele, o cara que era o cara legal do bairro, o mentor do bairro, ele organizava as brigas de cachorro. Então ele cresceu com aquilo, achando aquilo um passatempo normal para ele. E foi preso, pagou pelo crime, e aí é aquela cultura do americano também. Quebrou, pagou pelo crime dele, saiu da cadeia, agora que você já cumpriu, você pode ter uma segunda chance, vai reconstruir sua vida. Passou por Filadélfia, passou por Pittsburgh, agora aposentou de vez, né? Mas passou por isso. Tá jogando flag, né? E existe essa cultura. O Deshaun Jackson, eu vi a camisa do Buccaneers agora, eu lembrei. 3 semanas atrás, acharam o carro do Deshaun Jackson batido em uma árvore, com buracos de bala e maconha dentro do carro. Foi o primo dele. Ele falou, foi o primo dele. Meu primo pegou o carro sem eu ficar sabendo. Mas não é legal você se distanciar desse seu primo, se seu primo tá tomando tiro no carro. Não é um primo que você quer emprestar o carro, né? É um primo um pouco de distância. Que primo, hein? Então, mas existe essa questão. Ele cresceu com isso. Então, o Aaron Hernandes, quando ele foi pro draft, o Colin Kaepernick, times contrataram especialistas em gangues, e eu não sei onde você acha isso, mas contrataram especialistas em gangues para avaliar a tatuagem dos jogadores. E essa tatuagem dele é tatuagem de gangue, não é? Esse cara vai me trazer um problema no futuro ou não? Então, existe esse cuidado com a imagem, mas existe essa cultura que eles crescem em comunidades pobres. Nem todo mundo cresce em um berço de ouro, assim como aqui no Brasil, mas a maior parte dos atletas, eles crescem em comunidades pobres, tem uma noção cultural um pouco diferente do que seria um senso comum e acaba chegando, né? Agora eu sou rico, eu posso trazer meus amigos aqui para organizar rinha de cachorro em casa. Agora eu tô no... eu sempre vi meus amigos agarrando as meninas da balada, eu tô no alto do trio elétrico, eu vou agarrar essa menina que eu achei bonita. Não, cara. Agora, assim, isso sempre foi socialmente errado, independente de você ser rico, pobre, jogador da NFL ou não. Isso é socialmente errado e agora você ainda serve de exemplo. Essa criançada que está crescendo. Então, se essa criançada crescer vendo você fazer esse tipo de coisa, não é porque você cresceu vendo o O.J. Simpson, você é ídolo do você gostava muito do O.J. Simpson, é fã. Obrigado, gente. 2 chopps lá fora. Não é porque você cresceu fã do O.J. Simpson, não, ele é inocente, ele não fez nada com a esposa dele, eu tenho plena convicção disso, ele ficou 20 anos preso de inocente. E com tudo isso, a torcida do Bills vibrou com o O.J. no tailgate contra os Jaguars. Não é porque assim, você sempre foi fã do O.J. Simpson que você vai defender ele com incidentes e você vai achar aquele comportamento normal. Não, seja melhor. Acorde todo dia e pense nisso. Eu vou ser melhor do que meu ídolo, eu vou ser melhor do que o cara que eu conheci ontem, vou ser sempre melhor. Mais 2 perguntas, pessoal. Aqui, Edu, fala um pouco do jogo, eu acho que você que é árbitro, de repente, uma coisa que todo mundo comenta, assim. Hoje você tem Twitter, você tem Facebook, você tem a hashtag que você comenta o jogo inteiro. E aí tem um episódio acho, específico com o Mancha, que é do Patriots e Steelers, que é o touchdown do James, que acabou sendo cancelado. E aí na hora o Mancha falou, errou, é touchdown, e depois voltou-se atrás, o Kurt explicou, tal. Nos anos 80, no Brasil, discutiu-se tanto a arbitragem no futebol da bola redonda que inventou o comentarista de arbitragem.
Você acha que vai chegar num ponto que você vai ter que comentar 4 jogos todo domingo pra ficar... Você vai ser um Mike Pereira. A gente vai ter que ficar explicando... a gente vai ter que ficar explicando, olha, não, isso aqui isso aqui não é... Que nem você tem domingo, você tem um jogo de domingo que tem o fumble dos Jaguars, você discute, por que deram o down by contact? Ou por que não desafiaram a recepção do Amendola? É que emblematicamente teve muita coisa dos Patriots dessa temporada. Se você falar desde a semana 3, realmente ganham-se 5 Super Bowls com as zebras ajudando na liga mais rica do mundo e ninguém discute. Mas você tem, então se você falar esse ano inteiro, tem um monte de coisa. E aí tem se você parar 10 minutos para ver a sua timeline de Twitter, fica insuportável. Eu acho que fica insuportável, né? Qualquer um falar sobre isso. Aí a gente volta naquele ponto que o Manche falou a respeito da gente só pensar no futebol. E nós temos programas na grade brasileira, tanto TV aberta quanto TV fechada, que ficam 4 horas discutindo se estava impedido ou não. A imagem mostra uma coisa, mas ficam discutindo se estava impedido ou não. Então, isso faz parte um pouco culturalmente da gente, por isso que surgiu essa figura do comentarista de arbitragem, para ajudar a aquecer um pouco dessa polêmica. Até uma visão que existe lá fora, os comentaristas eles entendem muito de regra, aqui os nossos colegas aqui de transmissão também entendem muito de regra, os meninos também entendem bastante. E eu não vejo no futuro eu ter, por exemplo, qualquer situação parecida com a de um Dean Blandino, de um Mike Pereira, que passa 8 horas assistindo todos os jogos e ligam para ele está sentado na mesinha lá do estúdio, dá o parecer dele e volta a assistir os jogos. Nem porque a própria NFL não discute muito isso. O caso do touchdown do Jesse James teve uma notícia no dia seguinte, a notícia foi explicada, o vídeo foi explicado, pronto, acabou. É muito básico, não abre muita margem para interpretação. O Curtis perdeu a linha, né? Essa semana, acho que desde domingo, eu não falo mais de arbitragem. Então você não vai falar de arbitragem por causa dos Patriots, e assim, o que eu percebi, até deu uma sumida mesmo essa semana de acompanhar, mesmo sendo 2 semanas do Super Bowl, porque tá demais, assim, né? Acho que o Mancha apanhou demais naquele domingo. Sabe um erro muito comum? Não só o Mancha. Não só aqui no Brasil, mas lá fora eles também cometem. Olha, essa foto da jogada mostra que a bola não tocou no chão. Mas eu quero o vídeo todo da jogada. O vídeo todo eu não tenho. Obrigado, passar bem, até a próxima rodada. Porque por uma foto, por um frame, você não consegue avaliar uma jogada. Então, os estudos na comissão de arbitragem aqui no Brasil, aqui na PAEFA, que é a Associação Paulista de Futebol Americano, as jogadas que a gente recebe de fora, a gente sempre avalia o vídeo todo. A gente tem contato com os árbitros de fora também, e eles sempre falam, avalie todo o movimento da jogada. Você pega do momento que começou o contato, o snap, a dúvida, até o final da jogada, até alguém ter apitado. Porque se você pega um frame, você sempre vai ficar na dúvida. E só complementando que acabou que ele fez uma pergunta muito parecida com o que eu ia fazer, não sei porque a gente torce pro Green, mas deve ter alguma. Mas no sentido que, puxando um pouco também o que a Etienne falou, a gente na internet, porque as empresas olham muito o que acontece na internet e tem muita coisa que acontece que os caras falam, eu não vou meter esse povo, que eles são malucos. A gente tem uma cultura de futebol que tudo porque fulano ganhou roubado, do Corinthians e pro Patriots, vocês imaginam. Voltou no Lula. Eu sou corintiano também, eu sei. Porque ganhou porque foi roubado, ou perdeu porque foi roubado. É uma cultura que a gente tem muito aqui no futebol e que, por mais que a gente fique feliz toda vez que a gente entra lá na busca do Twitter e aparece 20 perfis dos Patriots, 20 perfis dos Jets, 20 perfis de qualquer time, a gente fica feliz porque isso mostra que está crescendo. Tem o outro lado ruim, que é administrar o que essas pessoas estão falando e as informações que elas estão levando e as opiniões que elas estão dando. A gente não tem que administrar, mas a gente que vive muito na internet, a gente vai saber falar melhor do que o Lula, tendo a abrangência que tem, deve lidar diretamente com essas pessoas. E aí eu fico pensando no quanto isso é ruim, se esse é o lado ruim do futebol americano crescer tanto aqui no Brasil, porque a gente acaba refletindo coisas que são dos nossos preconceitos do futebol que a gente tem, levando o futebol americano. A gente não consegue discutir regra, porque se você falou que é errado é porque você torce pros Patriots. E se você falou que é certo é porque você torce pros, entendeu? E eu queria saber como é que vocês administram isso, porque a ESPN nas transmissões ela usa o Twitter, por exemplo. Eu vou fazer só um comentário. Existe uma lenda de que todos nós,
da ESPN, torcemos pro Patriots. Sim. Torce para outros times para passar um pano, assim. Mas existe essa lenda. E tá crescendo essa lenda. Não, mas não é bem assim, porque eu sou muito xingado pelos torcedores dos Patriots. Querendo ou não, sempre vai ter aquela coisa, ou você torce, ou os caras vão achar que você torce, ou que você torce contra. É uma dualidade muito bizarra. Eu falei pro menino que eu conheci agora quando eu cheguei, que eu falei pra eles, tem duas coisas. Não tem nada pior do que um torcedor chato do Patriots quanto os haters do Patriots, gente. Eu acho que os haters do Patriots são a pior coisa que existe no futebol americano. Isso virou um pouco a polarização até que a gente chama política no Brasil. Nós somos latinos, o sangue é quente. Só sobre a questão das regras, eu quero só pontuar uma coisa. Em 2009 eu estava viajando, eu estava nos Estados Unidos e eu peguei um dia um artigo no Miami Herald, de página inteira do Mike Pereira, vocês sabem quem que é o Mike Pereira, dizendo, pontuando por que a NFL precisava simplificar as regras do futebol americano. E ele pontuava que nem os jogadores sabem as regras, nem os técnicos. Ele citava o caso do Joe Gibbs, que pediu 2 timeouts seguidos, levou uma falta. Ele citou um monte de casos de tricky play, de fake field goal, que o cara, ou fake punt, que o cara lança a bola, e aí nesse caso, pela regra, não tem pass interference. Tô certo ou tô errado? Então. E aí o jogador acha que tem pass interference, pede pass interference, não sei o que. Mudaram a regra por causa do Barrett, por causa daquele jogador que ele deixava de disfarce, de decoy. Então, o Mike Pereira, ele fez esse artigo em 2009 e falou, olha, as regras estão complicadas demais, a gente precisava simplificar por causa dos fãs, por causa dos jogadores, por causa dos técnicos, tudo. Na verdade não simplificaram, até complicaram mais depois. E depois disso, o Mike Pereira ganhou o emprego de analista de arbitragem na Liga, na TV. Por que eu estou falando isso? Porque não é que eu quero dar uma desculpa para os erros que a gente comete, para o erro que eu cometi naquele jogo do Patriots, porque eu errei mesmo. Errei conceitualmente, porque primeiro eu achei que o Josh James tinha virado um runner e estava fazendo um football movement, então aí não importava se ele soltasse a bola depois. Erro de conceito, cagada, né? Eu estava muito cansado aquele dia, estava doente, enfim. Desculpas eu tenho um monte, mas não vou ficar dando aqui. E também eu confesso que ali eu não vi a bola bater no chão e girar. Eu estava tão cansado ali naquele momento. Então foi um erro. Mas todos nós erramos. Mas a gente tem que ter a noção de que a regra do futebol americano é complicada. Não existe nenhum esporte no mundo com regras tão complexas. Não existe. Eu desafio alguém aqui a mostrar um esporte que tem tanta regra e regras tão complexas. Tá? Inclusive eu fiz essa comparação quando tinha Borders ainda, que era uma livraria que agora até faliu lá nos Estados Unidos. Eles tinham uma seção de livros de esportes que era o tamanho dessa loja aqui inteira. E um dia, isso foi também em 2008, 2009, eu peguei os livros de regras do futebol americano, do beisebol, do basquete, do hóquei e botei tudo junto, assim. Claro, a tipologia é diferente, era uma letra menor. Mas assim, nossa, o futebol americano é 800 vezes maior do que qualquer outro dos esportes lá dos Estados Unidos. Então, é um esporte difícil de regra. E eu acho sim que a ESPN devia pôr o Edu Zolim também. Se vocês quiserem pedir isso assim, a dívida do meu apartamento agradece. Vocês podem Vai representar suas redes sociais. Não, mas eu amo todo o carinho que eu recebo. Tem alguns que eu olho e eu falo, já teve caso, o Mochê passou por isso também. Você é xingado até a 8ª geração. Aí você fala pro cara, fulano, um abraço, isso é muito educado. Aí o cara te manda, obrigado, Eu só queria falar mais uma coisa, só para terminar esse assunto. Assim, é muito comum, acho que acontece com o Edu também, assim, a gente recebe durante o jogo, para de torcer pro time tal, e às vezes os dois times, né? Eu já recebi ao mesmo tempo. Isso acho que é a coisa que mais irrita um comentarista, um narrador, é receber esse tipo de mensagem. Mas eu acho que cabe a gente também explicar uma coisa para vocês. A gente ama futebol americano, eu vou falar por mim, o Edu depois disse se com ele acontece isso. Eu gosto do futebol americano, então assim, eu falo que eu torço por Jets, mas eu tô me enchendo por Jets. Inclusive quando eu assino o Game Pass, muitas vezes eu não vejo o jogo do Jets. Eu vejo outro jogo que é melhor, que eu acho que é melhor que o dos Jets. Eu gosto de ver jogo bonito, eu gosto de ver jogada bonita, de ataque e de defesa. Então, muitas vezes, acontece comigo, depois você diz que acontece com você, e vocês podem dizer também, apesar de vocês não estarem na TV, eu me empolgo com a jogada, com o momento da partida. E aí a pessoa interpreta que eu estou torcendo para aquele time. Só que dali, no drive seguinte, eu vou me empolgar com a jogada do time adversário.
Eu acho que isso é uma coisa legal, melhor do que, com todo respeito ao no-buck, né? Do que ficar comentando, foi uma falta sweep pela direita, atingindo os pontos na cobertura. Parece comentarista de tênis. Sabe? Não, eu acho que a gente tem que botar um pouco de emoção. E principalmente final de jogo, a gente acaba se empolgando. E às vezes é um time que está fazendo uma virada. E o pessoal interpreta isso como se você está torcendo. Na verdade, às vezes eu nem sei qual é o time. Eu estou empolgado com a jogada. Se a jogada foi bonita, de ataque ou de defesa, eu vou fazer um comentário mais empolgado. O exemplo é o Rômulo quando pirou na jogada do jogo Vikings e Saints. Não, aqui. Todo mundo virou. Todo mundo. Eu apoio até hoje no grupo do Philadelphia Eagles Brasil, porque eu estava em uma transmissão da Dallas Cowboys quando o Cowboys se classificou aos playoffs. E eu falei, como é bom ver o Cowboys de volta aos playoffs. Eu apoio até hoje. O pessoal falou, você não é torcedor, você estava falando que era bom ver os Cowboys nos playoffs. Naquele minuto você senta ali, você põe o fone, tá na frente do microfone, você é um comentarista, gente. Então é um outro perfil, uma outra coisa. Não sei se alguém aqui já brincou de apostar em jogo. Já. A gente teve um falando de site de aposta. Eu, particularmente, nunca aposto em um jogo que eu estou comentando. Por mais que seja uma barbada. O Patriots vai jogar contra o Browns, dá pra eu ganhar R$1.000. Não vou apostar nesse jogo. Não vou apostar nesse jogo porque eu não quero de maneira nenhuma que aquele bichinho que fica no ombro assim, cara, se você torcer a gente pode ganhar aquela aposta. Não quero. Então, é uma filosofia particular. E eu me empolgo com o jogo mesmo. A gente se empolga com o college, a gente se empolga com... um dos melhores jogos que eu assisti na vida foi um Cleveland Browns e Detroit Lions em 2009. E foi 33-32, com o Matthew Stafford marcando o touchdown sem ombro nos últimos 9 segundos. Foi algo que eu joguei computador pro alto, falei, meu Deus do céu, que jogo absurdo. E aí depois parei e falei, nossa, é Browns e Lions. Então o Browns tinha acabado de sair do 0-16. Então é o jogo, é o que o Manche falou realmente, a gente se empolga com o jogo, se empolga com o momento do jogo. Você joga um fantasy também? Porque isso é uma desgraça, porque você acaba seu time tá jogando, você não quer nem saber do seu time, você tá torcendo pra pontuar no fantasy. Também tem muito disso, né? Embora todo mundo queira dos times adversários porque não tava dando certo. Tá bom. Pessoal, obrigado. A gente vai dar um intervalo. Antes, eu gostaria de primeiro agradecer todo mundo, em nome da Urlacher. Vocês foram incríveis. Comprem alguma coisa, tá? Eu gostaria de pedir pra quem tá aqui no meio, um pouquinho pra trás, pra colocar eles aqui na frente pra gente fazer uma foto de todo mundo junto. Pode ser? A galera que tá aqui um pouquinho mais pra trás, a gente põe as poltronas aqui.